Olá a todos e todas, eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula que trata sobre o funcionamento do corpo humano. Hoje, a gente vai ver como é que o corpo obtém informações do ambiente que a gente vive, como é que a gente percebe tudo que está ao nosso redor. A gente vai falar dos sistemas sensoriais, também conhecido como órgãos dos sentidos, que são visão, tato, olfato, paladar, audição. Proponho que a gente comece pelo tato, que é esse sistema sensorial que forma o cérebro o tempo todo se o ambiente está frio, quente, inclusive extremos de temperatura, se tem algo encostando na nossa pele e se tem algo que não está funcionando bem, como uma lesão, por exemplo. O tato, essencialmente, é um sistema sensorial que percebe variações nas superfícies ou dentro do corpo. Envolve vários tipos de receptores espalhados pela pele, mucosas, músculos, ossos, articulações, órgãos internos e sistema cardiovascular. Todos esses receptores estão conectados ao sistema nervoso central pelos nervos sensoriais, ou seja, pelas vias aferentes do sistema nervoso periférico. Como a gente viu lá na aula de histologia, a nossa pele é formada por 3 camadas principais. A epiderme, formada por tecido epitelial, que não é vascularizado nem nervado. A derme, formada por tecido conjuntivo, logo abaixo da epiderme, que é onde a gente encontra inervação e vascularização da pele. E a hipoderme, uma camada protetora de tecido adiposo, gordura. É na derme, portanto, que a gente encontra os receptores táteis da pele, que são de 4 tipos diferentes. As células de Merkel, ou Merkel-Ranvier, são responsáveis pela percepção de toque leve sobre a pele. Corpúsculos de Meissner, ou corpúsculos táteis, são também responsáveis pela percepção de toque leve, mas são bem mais sensíveis do que as células de Merkel. Corpúsculos de Patini. Esses se encontram em regiões sem pelos da pele de mamíferos. São sensíveis à pressão e vibração. Isso é bem importante para que a gente perceba a aspereza de uma superfície quando a gente passa o dedo por ela, por exemplo. Corpúsculos de Ruffini. São sensíveis ao estiramento e respondem à pressão de longa duração. Eles são pouquíssimo adaptáveis. Quer dizer, eles continuam mandando sinal para o cérebro mesmo quando o estímulo é de longa duração. Eles ajudam na modulação da força com que a gente segura um objeto, por exemplo, avisa quando o objeto está escapando. Eles informam constantemente a posição, permitindo que a gente saiba onde está cada parte do corpo e informam mudanças no ângulo, mesmo que sejam mudanças mínimas. Eles também estão presentes em regiões de pele sem pelo do corpo, muito abundantes ao redor das unhas. E tem os nocioceptores, que também são chamados de terminações livres. Eles são diferentes dos outros 4 que a gente viu, porque não estão dentro de estruturas especializadas da pele. São simplesmente ramificações neuronais livres, dendritos mesmo. São os mais abundantes de todos os receptores da pele e enviam sinais para o sistema nervoso central quando o tecido está de alguma maneira alterado, seja por uma lesão, um forte estímulo químico ou térmico, um processo inflamatório, ou seja, são as terminações nervosas responsáveis pela dor. Todos esses receptores funcionam basicamente da mesma maneira. Os dendritos nas terminações livres, ou nos 4 tipos de corpúsculos táteis que a gente viu, estimulam os neurônios nos gânglios das raízes sensoriais. As raízes aferentes, lembra, são as raízes posteriores, que se ligam à medula espinhal. Os neurônios dos gânglios sensoriais geram um circuito de sinais que combinam todos os estímulos recebidos ao mesmo tempo e, conforme a qualidade desses sinais, enviam novos sinais para o cérebro, dando assim as informações do tato. Esses sinais aferentes são transmitidos ao longo da medula espinhal, passam pela ponte, onde trocam de lado, e são conduzidos ao diencéfalo, que transmite o sinal em direção ao centro de processamento das informações táteis, que vocês já sabem, são os lobos parietais do cérebro. A principal região do cérebro que analisa o tato é o giro pós-central, que já está todo mapeado. Esse desenho é chamado de homúnculo cortical e mostra diferentes áreas do giro pós-central que analisam sensações táteis de diferentes áreas do corpo. O desenho está desproporcional, claro, em relação ao corpo humano, porque nesse giro as áreas também são desproporcionais. Áreas com grande quantidade de terminações nervosas, como olhos, língua, lábios, polegar, ponta dos dedos, engajam áreas maiores do giro pós-central do que áreas com menor quantidade de terminações nervosas. Se o nosso corpo fosse proporcional às áreas do giro pós-central que correspondem a cada área do corpo,
O homem normal seria mais ou menos assim, onde os órgãos maiores têm uma maior sensibilidade, portanto uma maior área correspondente no cérebro. Para comparar, uma mulher normal seria assim. Essa proporção no córtex cerebral também corresponde ao número de terminações nervosas. Um exemplo, na ponta dos dedos ou na língua, as terminações nervosas são muito mais numerosas e muito mais concentradas, quer dizer, muito mais perto umas das outras. Daí que essas regiões são não apenas mais sensíveis, mas também fornecem ao cérebro informação com uma maior resolução. Exemplo, se a gente passar de leve um antebraço em uma superfície com uma mesa, a gente vai perceber essa superfície e pode até perceber que tem algum objeto sobre ela, mas vai ter dificuldade de identificar esse objeto. Tipo, tem alguma coisa ali, mas não dá para saber bem o que é. Isso é porque tem terminações nervosas no antebraço suficientes para perceber alguma irregularidade, mas isso não dá resolução suficiente para a gente identificar o que é. Se a gente passar a ponta dos dedos nesse objeto, a gente vai ter muita facilidade em perceber que é, por exemplo, uma moeda. Como explicar? É porque as terminações nervosas na ponta dos dedos estão muito mais juntas, muito mais numerosas, dão uma informação muito mais detalhada para o cérebro. É como comparar uma imagem de baixa resolução com uma imagem de boa qualidade, de alta resolução. Dá para perceber muito mais detalhes. Tem mais. Se a gente colocar esse objeto na boca e tatear ele com a língua... Opa, atenção, peraí. Não façam isso, a não ser que vocês tenham certeza que esse objeto, especialmente se for uma moeda, que passou pela mão de muitas pessoas e a gente não sabe onde essas mãos estavam antes de tocar essa moeda. Bom, se for fazer essa experiência com uma moeda, então pega ela e lava com bastante água, bastante detergente, esfrega bem, enxágua bem. Aí sim, tá? Aí você pode fazer esse negócio aí. Bom, enfim, se a gente perceber esse objeto com a ponta da língua, a gente vai perceber uma quantidade enorme de detalhes, muito maior do que aquelas que o dedo é capaz de fornecer para a gente. Tipo ranhuras, saliências, reentrâncias, que a gente não tinha nem ideia que existiam, apenas passando os dedos e possivelmente não tenha nem sequer enxergado. É uma informação de altíssima resolução. É por isso que regiões mais sensíveis do corpo engajam áreas maiores do cérebro, porque mandam maior quantidade de informação e isso acontece o tempo todo, no corpo todo. Quando um grande número de terminações livres é estimulado por conta de uma lesão aguda e intensa, como pôr a mão numa chapa quente ou pisar no espinho, o sinal dessa dor aguda é transmitido à medula espinhal, como todos os demais estímulos de dor, só que ali mesmo vai se promover o arco reflexo, que é a ação reflexa de contrair alguns grupos musculares de modo coordenado e intenso, o que vai fazer com que a parte da área afetada seja retraída. O reflexo patelar funciona mais ou menos da mesma maneira, só que não envolve dor, envolve receptores de posição que inervam os músculos anteriores da coxa, ou quadríceps. A martelada embaixo da patela tensiona o tendão que puxa o quadríceps. Esse puxão é percebido por receptores musculares que mandam essa informação para a medula. A medula responde com uma ação inversa, contraindo o quadríceps e fazendo com que a gente chute. Eu já falei do olfato e do paladar em outras aulas, quando falei do sistema digestório e do sistema respiratório, mas tem mais algumas informações interessantes que eu gostaria de acrescentar. A gente já sabe que esses dois sentidos percebem a presença de compostos químicos no alimento que a gente ingere, nos líquidos que a gente bebe e nos gases que a gente respira. São, portanto, quimioceptores. Na língua, esses quimioceptores estão concentrados em dobras especiais da pele da língua chamadas papilas gustativas. Tem 4 tipos de papilas gustativas: filiformes, fungiformes, foliadas e circunvaladas. Não percam tempo de vocês decorando os tipos de papilas gustativas, tá? Não para minha disciplina, pelo menos. Eu só estou mencionando porque isso vai ser importante para a gente continuar a nossa explicação. As papilas filiformes parecem pelinhos. É o que dá aspereza para a língua. Elas não têm função gustativa, têm muito mais a função mecânica mesmo, além de terem uma quantidade enorme de terminações táteis. Por isso a nossa língua é tão sensível ao tato. As papilas filiformes dos felinos são enormes. Quem tem gato sabe, por isso a língua desses animais é tão áspera. E são todas voltadas para trás, daí os gatos conseguem praticamente agarrar pequenos objetos com a língua. Todas as demais papilas que eu mencionei, quer dizer, fungiformes, foliadas e circunvaladas,
apresentam o que a gente chama de bulbos gustativos. Algumas delas podem ter centenas desses bulbos gustativos. Esses bulbos gustativos são pequenos grupinhos de células quimioceptoras. Cada uma dessas células tem projeções na parte superior, que são microvilosidades. Essas microvilosidades servem para aumentar a superfície de contato. Nessas microvilosidades tem um monte de proteínas receptoras altamente específicas. Algumas delas, por exemplo, têm afinidade por sacarídeos. Daí, quando glicose, sacarose ou outros açúcares simples presentes no alimento que está na boca encostam nesses receptores, eles se alteram. Essa alteração dessas proteínas receptores vão desencadear uma resposta celular. E lá do outro lado da célula, na parte basal da célula, ela vai liberar neurotransmissores que vão estimular os dendritos dos neurônios gustativos. Daí, os neurônios gustativos são ativados e lançam sinais, lançam informação para o cérebro. Aí a gente percebe, então, sinais neuroquímicos que o cérebro vai interpretar como sendo o nosso paladar. Todas as papilas gustativas apresentam bulbos gustativos que recebem os sabores doce, salgado, azedo, amargo e umami, que é um sabor que se descobriu mais recentemente e dá grande sensação de prazer para o cérebro. Alimentos defumados e vários derivados da soja, como o molho shoyu, são capazes de causar intensamente o sabor umami. Esses neurônios gustativos vão levar os sinais por vários nervos diferentes a diferentes áreas do cérebro. Essa inervação é complexa. Cada grupo de papilas gustativas pode mandar sinais através de um ou mais nervos, sendo que eles se ramificam e conectam-se a diferentes áreas do cérebro. Então, eu não vou entrar em muito detalhe nessa questão. Mas, simplificando as coisas, então, as células dos bulbos estimulam os neurônios que conduzem esses sinais ao cérebro. De acordo com a origem desses sinais e do tipo do composto químico que causou a geração deles, eles são enviados para diferentes áreas do cérebro e o cérebro junta essa informação toda e cria uma sensação de sabor. Os três principais nervos que levam sinais gustativos ao cérebro são os nervos glossofaríngeo, facial e vago. Glossofaríngeo significa glosso, significa língua, faríngea da faringe mesmo, porque esse nervo inerva tanto a língua quanto a faringe. O nervo facial ele é chamado assim porque ele também inerva várias regiões da face. E o nervo vago é aquele mesmo nervo lá do sistema nervoso autônomo parasimpático. Ele é um nervo misto e na sua via aferente ele traz informações do paladar para o cérebro. Assim como a gente já escuta lá do primeiro grau, as papilas gustativas não estão uniformemente distribuídas na língua. As papilas fungiformes estão mais concentradas na ponta da língua, mas também se espalham pelas laterais. Essas papilas têm forma de cogumelo, por isso elas são chamadas de fungiformes. As papilas folhadas têm um aspecto que para mim faz lembrar dentes molares, estão espalhadas pelas laterais da língua. Mais para o fundo da língua, a gente encontra as papilas chamadas circunvaladas, que são bem grandes e pouco numerosas. Tem tipo 8 a 12 unidades em cada indivíduo só. Elas ficam alinhadas formando um V lá no fundo da língua. Elas são chamadas de circunvaladas porque estão cercadas por uma vala, tipo um fosso. É nesse fosso que se encontram os bulbos gustativos dessas papilas. No caso do olfato, o nervo olfativo não é apenas um nervo, mas uma rede de terminações nervosas que trazem sinais da mucosa olfativa, especialmente da parte superior da mucosa olfativa, até um par de regiões chamados bulbos olfativos, que ficam bem na base do cérebro e que é onde a maior parte da informação olfativa é analisada. O bulbo olfativo se conecta ao cérebro pelo trato olfativo, que é um par de feixes de axônios que vão conectar o bulbo olfativo a diferentes áreas do cérebro. Uma dessas regiões é o giro subcalosal, quer dizer, que fica embaixo do corpo caloso, aquela parte que une os dois hemisférios do cérebro. Essa região, ela vincula o olfato às emoções. Por isso, o olfato é muitas vezes relacionado também ao afeto. O trato olfativo também se conecta ao giro parahipocampal. Para significa ao lado, hipocampo é o hipocampo mesmo, que está relacionado, portanto, com a memória olfativa. Por isso que, às vezes, um cheiro, um perfume, nos traz memórias à mente. O nosso sentido da audição é a função do nosso sistema auditivo, que a gente chama popularmente de orelha.
Anatomicamente, a orelha é dividida em três partes: orelha externa, orelha média e orelha interna. Antigamente se chamava ouvido, tipo ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Agora a gente prefere chamar de orelha. Bom, a orelha externa todo mundo conhece. Tem o pavilhão auditivo e o canal auditivo. O pavilhão auditivo é como uma concha que canaliza sons para o canal auditivo. Na gente, ele é bem pouco desenvolvido, mas em alguns animais ele é enorme, dependendo da capacidade auditiva que esses animais têm. A propósito, não é só o pavilhão auditivo que é maior. Esses animais têm também um número muito maior de terminações nervosas no ouvido interno e, proporcionalmente, uma área bem maior nos lóbulos temporais dedicados à análise da informação auditiva que chega todo o tempo ao cérebro. A maioria dos morcegos tem o hábito de vida noturno e não depende da luz para se orientar. Eles emitem sons ultrassônicos, esses sons batem nos objetos e voltam para eles. O tempo que esse som leva para voltar é proporcional à distância. Daí os morcegos sabem precisamente essa distância. E a posição? Como é que a gente percebe a posição? Isso é uma das coisas que eu acho mais legais no nosso sistema auditivo. O som se propaga pelo ar com uma determinada velocidade. Daí, se o objeto está um pouco mais à esquerda ou um pouco mais à nossa direita, o som que ele emite vai chegar às nossas orelhas com uma diferença de milésimos de segundos. O cérebro percebe essa diferença. E com a experiência de fazer isso a vida inteira, a todo momento, a gente sabe o ângulo que ele se encontra, quer dizer, mais para a esquerda ou mais para a direita. Como é que a gente sabe se o objeto está na frente ou atrás? O pavilhão auditivo é voltado para frente. Daí a qualidade do som que vem de trás é diferente da qualidade do som que vem da frente. E como é que a gente sabe que o objeto está mais em cima ou mais embaixo? As nossas orelhas não são iguais, elas não são simétricas. Elas são muito parecidas, mas não simétricas. Um objeto que está mais em cima emite sons que chegam de um jeito para o pavilhão auditivo esquerdo e de outro jeito para o pavilhão direito. Eles fazem com que cada um vibre de um jeito diferente. E a diferença de altura interfere nesse tipo de vibração. Daí eles percebem de maneira diferente esses estímulos. Daí a gente consegue precisar a altura, o ângulo, a distância, ou seja, a posição exata de alguma coisa que faz algum barulho. Com experiência e treinamento, a gente consegue melhorar essa habilidade. Tem gente que tem problema em uma das orelhas, ou ouve melhor de uma orelha do que da outra. Essas pessoas têm dificuldade de localizar objetos a partir do som que elas emitem. Embaixo d'água tudo muda, porque o som se propaga bem mais rápido na água do que no ar. Daí o que acontece é que a diferença de tempo entre a orelha esquerda e a direita não é mais suficiente para o cérebro resolver. A gente escuta o som, mas não consegue saber de onde é que ele vem. Provavelmente vocês já ouviram falar da ecolocalização de golfinhos, né? Na água, os sinais vocais emitidos por um desses animais se propagam a distâncias bem grandes, mas orelhas, como as nossas, seriam de pouca serventia para captar os sons que rebatem em objetos. A mandíbula desses animais, por outro lado, é cheia de terminações nervosas que captam vibrações sonoras. Isso é fundamental para a ecolocalização desses animais. É como se a mandíbula fosse as orelhas desses animais. Por diferença de intensidade entre os diferentes lados da mandíbula, o animal consegue perceber a posição do objeto. Antes de continuar, vamos pensar em o que é o som, como é a natureza física do som. O som é uma perturbação mecânica que se transmite na forma de ondas. Quer dizer, a matéria, quando sofre uma perturbação mecânica, quando sofre uma agitação, ela pode entrar em um movimento oscilatório. Ela se desloca e, por elasticidade, tende a voltar para o ponto de origem, mas, como tem energia cinética sobrando, ela acaba passando essa origem, depois tende a voltar de novo, em movimentos cada vez menores. Isso é um movimento oscilatório. Essa perturbação, como a mecânica, é transmitida para corpos que têm contato físico com esse objeto, como o ar, por exemplo, ou um líquido ou um sólido qualquer. Essa matéria que tem contato direto também passa a oscilar, também passa a vibrar, e assim essa energia oscilatória se propaga no espaço. Então, na real, o que a gente chama de som é apenas uma sensação que a gente tem no ambiente verdadeiro, no ambiente fora do nosso corpo. O que tem são vibrações, perturbações que se propagam pela matéria.
Como precisa de matéria para se propagar, essa vibração que a gente chama de som não se propaga no vácuo. E se propaga mais rápido por ambientes mais densos, quer dizer, na água se propaga mais rápido do que no ar. E no sólido se propaga mais rápido do que na água. Daí a gente volta a falar do ouvido humano. O pavilhão auditivo canaliza essas vibrações para o canal auditivo, que conduz essas vibrações até uma membrana chamada tímpano. O tímpano é uma película bem fina que separa o canal auditivo de uma câmara interna, também cheia de ar, chamada cavidade do tímpano. Daí, as vibrações do som fazem o tímpano vibrar também, e o nosso sistema auditivo, na real, é um conjunto de mecanismos que captam essas vibrações. Células especiais percebem essas vibrações e, quando isso acontece, mandam sinais nervosos para o cérebro. O cérebro recebe esses sinais e a gente tem a sensação do som. Para o tímpano funcionar, a pressão do canal auditivo precisa ser a mesma da cavidade do tímpano. Se uma for maior do que a outra, o tímpano estica, e aí não vai vibrar quando o som chegar até ele e o som não vai ser percebido. Para equilibrar essa pressão, a cavidade do tímpano se comunica com a nossa faringe por um canal chamado tuba auditiva, antigamente chamada de trompa de Eustáquio. Todos vocês já devem ter percebido que quando a gente sobe um morro muito grande de carro ou de ônibus, a pressão do ar diminui por causa da mudança de altitude. A pressão do canal auditivo também diminui, daí fica menor do que a pressão na câmara do tímpano. Daí o tímpano estica para o lado de fora e a gente fica com dificuldade de escutar. A melhor coisa a fazer nesse momento é engolir qualquer coisa, tipo saliva, porque daí a tuba auditiva se abre o suficiente para que a pressão da câmara se equalize com a pressão atmosférica. O tímpano volta para o lugar e tudo se resolve. Quando a gente desce o morro de volta, a pressão externa aumenta, o tímpano se estica, só que agora é para o lado de dentro. A gente engole e tudo volta ao normal de novo. O tímpano é uma membrana muito fina e delicada. Por sorte, a gente tem algumas proteções relacionadas ao canal auditivo. Uma dessas proteções é a presença de cera no canal auditivo. A cera do ouvido é altamente hidrofóbica, quer dizer, não se mistura com a água. Isso dificulta a chegada de micro-organismos até o tímpano. Além disso, o canal auditivo é curvo, o que também dificulta a passagem de micro-organismos. Essa curvatura também facilita que o ouvido seja autolimpante, quer dizer, a cera que é produzida no interior do ouvido, ela vai se acumulando e aos pouquinhos ela vai caindo para o lado de fora, ela sai sozinha do ouvido. Outra coisa curiosa do canal auditivo é que ele é bem estreito, bem mais fino do que o nosso dedo mínimo, que é o mindinho, e o fato de o tímpano estar longe da parte externa impede que objetos, como por exemplo o nosso dedo mindinho, toquem no tímpano. Aí o camarada tem a pior ideia que ele pode ter, que é introduzir objetos no canal auditivo, tipo hastes de algodão. Tipo, olha só, tem uma série de mecanismos para proteger o tímpano. Um canal auditivo que é estreito, longo, curvo, para que nada toque nele. E aí a gente vai e inventa uma coisa que dribla tudo isso e toca o tímpano. Não é coisa de gênio? Fala sério. Bom, o uso dessas hastes para limpar a orelha não faz outra coisa a não ser empurrar a cera em micro-organismos que estão presos na cera em direção ao tímpano, o que vai assegurar a contaminação dele, além de compactar o cerume dentro do ouvido. Daí esse cerume, que era para sair sozinho por conta da curvatura natural do canal auditivo, fica acumulado ali e pode comprimir o tímpano e o próprio canal auditivo, desencadeando um processo inflamatório. Além disso, a própria haste de algodão pode causar lesões no tímpano, pode até causar um rompimento no tímpano. Ainda bem que em muitos casos o tímpano ele consegue se regenerar, só que muitas vezes é preciso o procedimento cirúrgico para essa regeneração. Tímpano rompido implica inflamação, dor, perda da audição, essa perda pode ser total ou parcial, de maneira temporária ou permanente. Além disso, hastes de algodão adoram ir para o mar furar nariz de tartaruga. Então, gente, uma ideia para vocês. Adeus, hastes de algodão. Até nunca mais. Aquele abraço. Tchau, fui. Exposição a sons em forte volume de maneira prolongada também pode causar lesões timpânicas. Por isso, se recomenda sempre um volume moderado para se ouvir música, especialmente quando se usa fones de ouvido.
assim como equipamentos adequados de proteção e ambientes de trabalho com muito ruído. Dentro da cavidade do tímpano, a gente encontra os 3 menores ossos do corpo humano: martelo, bigorna e estribo. Esses 3 ossinhos ficam posicionados por tendões, de maneira que, quando o tímpano vibra, essas vibrações são amplificadas e transmitidas através de uma membrana flexível, chamada janela oval, para a parte sensorial da orelha interna, para uma outra cavidade, essa aqui preenchida por líquido. Então, o som chega ao pavilhão auditivo, é canalizado pelo canal auditivo até o tímpano, faz o tímpano vibrar. O tímpano vibra e faz vibrar os 3 ossinhos da orelha média: martelo, bigorna e estribo. E esses 3 ossinhos da orelha interna fazem vibrar a janela oval, que é uma comunicação entre a orelha média e a orelha interna. A orelha interna, como eu disse, é uma cavidade preenchida por líquido e ali dentro tem os órgãos sensoriais do aparelho auditivo. Esse órgão sensorial se chama labirinto. E a parte do labirinto que está mais relacionada com a audição se chama cóclea. A cóclea é um canal oco cheio de líquido no seu interior que tem forma espiral, lembrando um caracol. Inclusive, antigamente era chamado de caracol mesmo. Aqui na cóclea é que são gerados os sinais neuronais que vão ser transmitidos para o cérebro e dá para a gente a sensação de audição. As principais áreas do cérebro relacionadas a isso são, como a gente viu, os lobos temporais, intimamente associados ao hipocampo. A informação auditiva que a gente recebe a todo momento é comparada com as nossas memórias e identificada. Assim como acontece com todos os demais sentidos, a informação que chega pelo lado esquerdo, ou seja, do ouvido esquerdo, é analisada no lado direito do cérebro e vice-versa. Como a gente já viu, esse tubo, a cóclea, é oco e preenchido por um líquido, que é chamado de endolinfa, para quem quiser saber. Repetindo tudo para quem se perdeu, olha só. O som chega ao pavilhão auditivo, é conduzido pelo canal auditivo e faz o tímpano vibrar. O tímpano vibrando faz os 3 ossinhos da orelha média vibrarem, que são martelo, bigorna e estribo. E o estribo é conectado à janela oval e faz a orelha interna vibrar também. A vibração da janela oval faz vibrar o líquido que tem dentro da cóclea. E essa perturbação causa movimentação de células ciliadas no interior desse tubo. Quando os cílios dessas células se deslocam, se movem, as células são ativadas e daí elas liberam neurotransmissores que estimulam dendritos de neurônios. Em resposta a esses estímulos, os neurônios vão gerar sinais neuronais que vão ser encaminhados para o cérebro via nervo auditivo e o resto da história vocês já conhecem. O cérebro interpreta esses sinais e a gente tem a sensação da audição. A cóclea se encontra associada a 2 outras partes da orelha interna, que são o vestíbulo e os canais semicirculares. Esse vestíbulo, com a ajuda dos canais semicirculares, determina a posição do nosso corpo. Cada vez que a gente move a cabeça por alguma razão, o líquido no interior do vestíbulo e dos canais semicirculares se desloca também, por inércia, claro, e esse fluxo gera uma movimentação também de células ciliadas. Da mesma maneira que as células da cóclea, essas células, quando são estimuladas, vão liberar neurotransmissores que vão ativar os neurônios, que se comunicam com o cérebro, estimulando as áreas de orientação. Assim, a gente sabe a posição e orientação do corpo. Essa orientação é como se fosse o nosso norte interno, vamos dizer assim. Quando a gente fica girando de propósito, o fluido no interior desses canais gira também. Quando a gente para, o líquido continua girando e a gente tem a sensação de que o mundo está girando ao nosso redor e a gente tem dificuldade de se equilibrar. É o que a gente chama de tontura. Como a gente já viu, o conjunto formado pelos canais semicirculares vestíbulo e cóclea é chamado de labirinto membranoso, que fica dentro de uma cavidade óssea de formato bem semelhante chamado labirinto ósseo. O labirinto membranoso não fica colado ao labirinto ósseo, ele fica meio solto dentro dele, senão não teria como haver deslocamento da endolinfa no seu interior. O fluido que separa o labirinto membranoso do labirinto ósseo se chama perininfa. Existe uma doença crônica muito comum que é uma infecção do labirinto. Vocês já devem ter adivinhado, labirintite. O sintoma também é fácil de deduzir: tonturas muito fortes, enjoos, às vezes até desmaios. Por si só,
Ela sozinha, a doença não é tão grave, ela nunca vai levar uma pessoa à morte, por exemplo. Mas ela causa muito desconforto. Só que o problema é que essa tontura, esses enjoos, pode vir de repente e se tiver numa situação que é perigosa, como por exemplo, o camarada está conduzindo um veículo ou está andando de bicicleta, isso pode causar acidentes bem sérios. Por isso a labirintite precisa ser controlada. Eu não tenho coragem de dizer que a visão é o mais importante dos nossos sentidos, mas é certamente o sistema que gera mais informação o tempo inteiro e é, dos sistemas sensoriais, o que ocupa a maior área do cérebro, tendo o lobo occipital todinho para ele, além de outras áreas do cérebro, incluindo o lobo frontal, parietais, temporais e hipocampo. A gente pode dizer que o nosso mundo é visual, quer dizer, é o principal sentido que a gente usa para interpretar o mundo. Morcegos não dão muita bola para a visão, o mundo deles é muito mais auditivo e olfativo. Cães vão na mesma linha, o mundo deles também é muito mais auditivo e olfativo. Obviamente, pessoas que têm problemas sérios de visão ou cegueira precisam treinar outros sentidos. Só que cuidado para não fazer interpretações erradas, tá? Uma pessoa que é cega não escuta mais do que eu. Ela escuta melhor, porque está mais habituada do que eu a direcionar sua atenção para os estímulos auditivos. Tato, olfato e paladar seguem a mesma linha. Não dá para aumentar esses sentidos, mas dá para aprender a usar eles melhor. Para entender a visão, vamos começar com alguns conceitos básicos de física, no campo da óptica. Um corpo qualquer pode emitir luz. Essa luz pode ser gerada por uma outra fonte luminosa e ser refletida nesse corpo, ou ser gerada por esse próprio corpo. Bom, tanto faz. O fato é que qualquer corpo pode emitir luz. Essa luz se propaga em todas as direções simultaneamente. A gente diz que é uma emissão divergente. Esse tipo de luz divergente é capaz de iluminar outros objetos. Mas a imagem desse corpo que está emitindo luz não vai ser projetada nesses outros objetos. A imagem se propaga, mas não pode ser projetada, ela não pode ser vista. O que eu estou falando é o seguinte: se eu ficar na frente de uma parede, eu posso refletir a luz de uma lâmpada em direção a essa parede, mas vocês não vão enxergar a minha imagem projetada nessa parede. Quando uma imagem se propaga de maneira divergente e ela não pode ser projetada no anteparo, a gente diz que é uma imagem virtual. Agora, se eu tiver uma câmara escura e nessa câmara só tiver um pequeno furo em algum lugar, um fenômeno bem interessante acontece. Se eu olhar por esse furinho para o lado de fora, eu vou ver praticamente toda a paisagem que tem lá fora, não é verdade? Isso significa que luz emitida por todos os pontos dessa paisagem estão convergindo para esse furo. São feixes o quê? Convergentes. O mais curioso é que, se em vez de olhar para o furo, eu sair da frente e olhar para a parede oposta dessa câmera, eu vou enxergar a imagem lá de fora projetada nessa parede, como se fosse uma projeção de cinema. Mas tem um detalhe, tá? Como todos os feixes de luz convergiam para um ponto que é o furo dessa parede, quando eles passarem por esse furo, eles vão continuar em linha reta. E a imagem que vai ser projetada no fundo da câmera é uma imagem invertida, quer dizer, de cabeça para baixo, o lado esquerdo virado para a direita também. Ou seja, esse furo ele bloqueou todos os feixes de luz e só quem conseguiu passar foi a luz que convergiu para esse furo e depois essa luz diverge e pode ser projetada no anteparo, formando uma imagem real. A câmera precisa ser escura porque isso evita que outras fontes luminosas interfiram na imagem que é projetada. Lentes convergentes permitem gerar uma imagem real a partir de objetos muito distantes ou muito pequenos, fazendo com que os feixes de luz converjam para um ponto focal e, a partir daí, diverjam e podem ser projetadas no anteparo. É assim que funciona uma máquina fotográfica. Uma lente convergente faz com que luz divergente que se propaga no ambiente seja convergida para dentro de uma câmara escura para um ponto focal e, a partir daí, ela diverge para um anteparo, onde essa imagem é projetada. Não muito antigamente, esse anteparo era um filme fotossensível que ficava impressionado pela luz e podia ser usado depois para revelar fotos num papel que também é fotossensível. Hoje em dia, praticamente ninguém usa máquina de filme. O anteparo foi substituído por uma placa eletrônica fotossensível, mas o resto continua tudo igual. O nosso olho também é igual.
O olho humano consiste basicamente em uma câmara escura de formato muito próximo ao formato esférico, com uma pequena abertura, uma pupila, e uma região fotossensível no fundo oposto. Junto a essa abertura, a gente tem uma lente, o cristalino, que faz os feixes de luz convergirem para um ponto focal e projetados no fundo do olho, onde tem, como eu disse, células fotossensíveis que, quando estimuladas, vão mandar sinais para o cérebro. O cérebro vai analisar todos esses sinais simultaneamente e montar como pontos de resolução de uma foto, tipo pixels. Ele monta esses pixels, criando o que a gente interpreta como imagem. Essa imagem representa um olho humano direito visto de cima para baixo. Esses dois são os músculos oculares. Eles permitem a gente virar o olho para a direita e para a esquerda. O globo ocular em si é formado por uma cápsula opaca relativamente resistente branca chamada esclerótica, tecido conjuntivo propriamente dito, bem parecido com o tecido dos tendões. Junto à esclerótica, pelo lado de dentro, tem uma outra camada de tecido conjuntivo propriamente dito, só que agora é tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, altamente vascularizado, que faz toda a nutrição das células sensoriais do olho. Essa capa é chamada de coroide. E por dentro tem a camada das células sensoriais, aquelas células que captam a luz e mandam sinais para o cérebro. Essa capa de células sensoriais é chamada de retina. Algumas condições clínicas podem levar ao deslocamento ou descolamento de retina, que é perigosíssimo, porque pode gerar perda parcial ou se agravar, e aí pode gerar até perda total da visão do olho afetado. Nesses casos, o recomendado é muito descanso para que a retina se fixe de volta no lugar sem agravamentos. Daqui a um pouquinho eu vou falar um pouco mais da retina, tá? Deixa ela quietinha por enquanto. Lembra apenas que ela é a camada sensorial do olho, quer dizer, é aqui que a imagem vai ser projetada formando uma imagem real e invertida. Esse camarada aqui é o cristalino. É a lente convergente que vai captar a luz e fazer ela convergir para um ponto focal e ser projetada no fundo do olho para que as células da retina consigam captar essa luz e enviar sinais coerentes para o cérebro. É formada por uma massa gelatinosa muito elástica, com algumas células muito transparentes em sua estrutura. Associada ao cristalino tem uma musculatura que, quando faz a contração, ele faz com que ele deforma essa lente, fazendo com que a convergência do cristalino aumente, permitindo colocar em foco objetos mais próximos. Quando essa musculatura relaxa, o ângulo de convergência do cristalino diminui e objetos mais distantes ficam em foco. Quando a gente fica mais velho, o cristalino tende a perder essa flexibilidade. Daí que depois dos 45, normalmente se torna mais difícil as pessoas enxergarem de perto. E daí é normal que a partir dessa idade as pessoas comecem a precisar de óculos de leitura. Do mesmo jeito, tem gente que já nasce com algum problema de visão. Por exemplo, algumas pessoas têm o olho mais comprido, ovalado. Daí que a distância entre o cristalino e o fundo do olho é maior do que a distância correta para se obter uma imagem focalizada. Essas pessoas precisam usar uma lente divergente para corrigir o problema. Esse problema de visão é chamado de miopia. Pessoas que têm miopia não conseguem enxergar objetos distantes em foco. O mesmo problema pode ser causado por um cristalino que converge a luz mais do que precisa, daí a distância focal fica curta demais. Uma lente divergente resolve o problema da mesma maneira. O problema oposto é quando o olho é curto demais, quer dizer, a retina fica a uma distância do cristalino menor do que aquela que seria necessária para obter uma imagem focalizada, ou o cristalino não converge o suficiente. Nesse caso, essas pessoas vão ter dificuldade para enxergar objetos próximos, e o problema pode ser corrigido, adivinha só, por uma lente convergente. Esse problema é chamado de hipermetropia. Em alguns casos, o cristalino pode se tornar menos transparente, quer dizer, começar a ficar opaco. Isso é normal com o avanço da idade e pode ser agravado por vários hábitos, como fumar, uma alimentação não regrada ou algumas doenças, como diabetes. Quem tem esse problema tem a sensação de enxergar o mundo de trás de uma catarata, de onde vem exatamente o nome dessa doença, catarata. Nesses casos, pode ser necessária uma cirurgia de correção da catarata, que essencialmente é fazer uma incisão na córnea, que é a proteção da frente do olho, remover o cristalino danificado e trocar ele por uma lente artificial. A cirurgia tem um grau de êxito bastante grande e devolve em grande parte a qualidade de vida do paciente. A íris é a parte colorida do olho.
Quanto mais melanina a pessoa produz na íris, mais escuros são os olhos. Quanto menos melanina, mais claros. Mas a íris não serve apenas para enfeitar os olhos. Esse disco é, na verdade, a zona muscular que controla uma abertura por onde a luz entra, uma abertura chamada pupila. Independente da gente estar falando de um furo na parede, da abertura de uma lente de uma máquina fotográfica ou da pupila, em qualquer equipamento óptico, quanto menor é essa abertura, menor é a quantidade de luz que interfere na imagem real que é formada no anteparo e, por isso, mais nítida é a imagem formada. Daí vem a pergunta, né? Então quanto menor a abertura da pupila, melhor? Não sempre. Quando tem pouca luz disponível, a imagem formada no fundo do olho pode não ser suficiente, pode não ter intensidade suficiente para estimular as células da retina. Daí a gente não enxergaria nada. Daí, para resolver isso, o olho precisa de uma abertura maior para deixar entrar mais luz. Nessas situações, a imagem perde qualidade, claro, mas pelo menos a gente continua capaz de enxergar e distinguir objetos numa situação de pouca luminosidade. Quem controla a abertura da pupila é a íris. Quanto mais luz, mais a íris se contrai, permitindo uma abertura menor, que previne lesões na retina por excesso de luz e permite a formação de uma imagem mais nítida. Quanto menor a luminosidade, mais a íris relaxa, permitindo que a pupila aumente, permitindo mais entrada de luz. A gente falou da pupila em outra aula, quando falou da ação do sistema nervoso periférico autônomo simpático. A adrenalina inibe a ação do nervo vago. O nervo vago normalmente promoveria a contração da íris, mas sem os seus estímulos, a íris relaxa e a pupila dilata. O cristalino e a íris são protegidos pela córnea, uma capa de tecido conjuntivo muito transparente, contígua à esclerótica que fica na frente do olho. Entre a córnea e o cristalino tem um espaço preenchido por um líquido, por um fluido chamado humor aquoso, enquanto a cavidade interna do olho é preenchida por um outro líquido chamado humor vítreo. Lesões ou infecções crônicas na córnea podem ser resolvidas por um transplante de córnea, que é um procedimento novamente relativamente simples e com bastante taxa de sucesso. A maior dificuldade do transplante de córnea é encontrar uma córnea compatível de doador para evitar rejeição imunológica. Toda essa área interna do olho, da metade para trás, é onde estão as células sensoriais, como eu já tinha comentado, a retina. As células sensoriais da retina não estão homogeneamente distribuídas. Tem uma região bem no centro óptico do fundo do olho, ou seja, onde é projetado o centro da imagem que a gente enxerga, que é a região onde as células sensoriais estão mais concentradas. É a fóvea central, é onde a imagem tem maior nitidez. As outras áreas são responsáveis pela chamada visão periférica, quer dizer, o que a gente enxerga fora do nosso campo central de visão, que dá uma imagem muito pobre em detalhes, mas bem sensíveis a movimento. Por isso, quando a gente percebe alguma coisa se movendo fora do nosso campo central de visão, a gente tende a direcionar os olhos a esse objeto. Vamos chamar isso de um instinto natural que é bem útil para a sobrevivência em um ambiente hostil, como o campo de futebol durante o jogo, por exemplo. Tem um probleminha que algumas pessoas têm em relação à fóvea central. É que um pequeno desvio do cristalino faz com que a imagem central não se forme exatamente sobre a fóvea central, mas um pouco deslocada. Daí que o nosso objeto de atenção, nosso centro de visão, fica com menos qualidade. O nome desse problema de visão é astigmatismo, e assim como a miopia e a hipermetropia, pode ser facilmente corrigido por uma lente, basta usar óculos. Nessa imagem aqui a gente enxerga o fundo do olho, e essa região mais escura é a fóvea central. Outra característica bem interessante do fundo do olho é que as células sensíveis à luz consomem bastante energia, por isso precisa de um aporte constante de sangue. Por isso a retina é altamente vascularizada. E aqui dá para ver direitinho as artérias e veias que fazem a vascularização do fundo do olho. Além disso, a retina também tem que ter uma infinidade de terminações nervosas, lógico, né? Para levar a informação de cada uma dessas células para o cérebro. Então imagina só, todos esses nervos e vasos sanguíneos que irrigam a retina passam por um só lugar, que é chamado de mácula lútea, ou mácula amarela, que é a região mais clara dessa foto. Ali, como é uma região de inervação e passagem de vasos sanguíneos, não tem células sensoriais. Portanto, a gente não enxerga a parte da imagem que é projetada ali. É o ponto cego da nossa visão. Só que a gente não enxerga o ponto cego, sabe por quê? Porque ele é cego, claro, né? Mas não é só por isso. Normalmente a gente tem dois olhos,
e o ponto cego de um nunca está no mesmo ponto cego que o outro. Aí uma imagem complementa a outra. Mesmo se a gente cobrir um dos olhos, o cérebro vai ignorar essa falta de informação e vai, entre aspas, tapar o buraco com informação da nossa memória de curta duração, fazendo com que a gente tenha a formação de uma imagem contínua e completa sempre. Além do mais, o ponto cego não está na fóvea central, logicamente ele está afastado, no nosso campo de visão periférica, onde a gente não costuma dar muita bola porque a gente não enxerga. Então, tudo funciona perfeitamente. Na retina tem dois tipos de células fotoceptoras. Fotoceptoras e fotorreceptoras significa a mesma coisa. São células sensíveis à luz, são células fotossensíveis. Esses dois tipos de células fotoceptoras são bastonetes e cones. Os cones são responsáveis pela percepção das cores. Essas células têm na sua parte apical, quer dizer, na parte voltada para o lado do humor vítreo do olho, várias dobras da membrana formando uma pilha de discos em forma de cone. Daí é que vem o nome, inclusive, de cones. Nessas membranas tem uma grande quantidade de proteínas fotossensíveis. Fotossensíveis significa que a radiação luminosa em determinados comprimentos de onda estimula essas proteínas e essas proteínas vão sofrer algum tipo de alteração. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre isso. Alguns cones percebem radiações de comprimento de onda longos, quer dizer cores quentes, como o vermelho. São chamados cones L. Assim como o português, em inglês, longo se escreve com L. Outros percebem melhor as cores frias, perto da faixa do azul, que tem comprimento de onda mais curto, são chamados cones S. Pequeno em inglês se escreve com S. E tem os cones intermediários, que percebem melhor as luzes com comprimento de ondas intermediários, próximos do verde. São chamados cones M. Assim, a retina funciona mais ou menos como os canais de qualquer aparelho óptico, que funcionam sempre com 3 canais de cor. A maioria deles funciona pelo sistema RGB, que significa vermelho, verde e azul em inglês. Já os bastonetes são células que captam a luz de uma ampla gama de comprimentos de onda. Por isso, não mandam ao cérebro informações que vão ser interpretadas como cor, mas são bem eficientes em situações de pouca luminosidade, permitindo que a gente enxergue alguma coisa quando não tem muita luz, mesmo que a gente não consiga distinguir bem as cores nesses casos. As células são mais longas que os cones e também tem na região apical várias dobras de membrana cheias de proteínas sensíveis à luz, que funcionam basicamente da mesma maneira que os cones. Nos dois casos, o que acontece é o seguinte: proteínas da região apical dessas células ficam excitadas na presença de energia luminosa. Essa excitação causa uma modificação na conformação dessas proteínas e essa modificação dispara sinais intracelulares. Tudo isso com gasto de energia. Frente a isso, vai acontecer a mesma coisa que acontece para todos os demais sentidos que a gente viu. Essas células liberam neurotransmissores que estimulam neurônios. Esses neurônios vão gerar sinais neuronais que vão ser transmitidos pelos axônios até chegar às regiões do cérebro relacionadas com a visão, que a gente já comentou várias vezes. Não sem antes passar por um cruzamento chamado quiasma óptico, onde o campo de visão do olho esquerdo vai ser encaminhado para o lado direito do cérebro e vice-versa, e também pelo diencéfalo, que vai fazer o encaminhamento e conexões para o lobo occipital, lobos temporais, lobo frontal e hipocampo. Tem mais. Eu não sei se vocês lembram, mas lá na retina, a imagem projetada era uma imagem real e invertida, né? Quer dizer, de cabeça para baixo. É o lobo occipital do cérebro quem vai juntar todos esses milhares de sinais neuronais que chegam a todo momento e reorganiza eles, formando uma imagem coerente. Isso não é tudo. A imagem captada pelo olho direito vem de um ângulo ligeiramente diferente da imagem captada pelo olho esquerdo. O lobo occipital sobrepõe essas duas imagens e, com as diferenças que tem entre uma e outra, é capaz de gerar um mapeamento tridimensional de tudo que a gente enxerga. A memória de curta duração também ajuda nesse processo. Daí o cérebro também é capaz de compor um mapa tridimensional com apenas uma visão monocular, embora esse mapeamento não seja tão apurado nem tão detalhado. Então, gente, isso é tudo por hoje. Nessa aula a gente falou dos órgãos relacionados aos 5 sentidos e fez conexões lógicas entre o funcionamento desses órgãos e o sistema nervoso central. Eu realmente espero que essa aula tenha sido muito proveitosa. Aquele abraço, cuide-se muito, fiquem bem.